Bom dia a todos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez iniciando mais uma escola bíblica dominical. Desta feita vamos estar estudando a lição de número 11 da nossa revista, que traz o tema Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Para iniciarmos, nós vamos começar orando ao Senhor nesta manhã. Maravilhoso Deus, soberano Pai, Deus Criador, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais esta rica oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Nos abençoa, continua conosco, em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém. Graças a Deus, antes de mais nada, agradecendo ao Senhor e felicitando nesta manhã todos os pastores, haja visto que hoje, segundo domingo do mês de junho, nós estamos comemorando o Dia do Pastor, né? O anjo da igreja que o Senhor colocou na terra para inserir e para nos direcionar ao reino dos céus, isso para a glória de Deus. Então, parabéns a todos os pastores nesta manhã. E nós vamos estar estudando hoje atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. Vamos ver cada um aos pouquinhos, vamos estudar um pouco de cada um. O nosso texto áureo está inserido também na leitura bíblica em classe, a qual nós vamos estar lendo logo mais. E várias foram as leituras diárias da nossa lição de hoje. Atentando para a leitura de quarta-feira, ali em Mateus 11, 29, Jesus afirma nessa leitura e nesse versículo, ele fala de uma frase que nós temos como referência: aprendei de mim. Nessa referência, o Senhor ele faz dar ênfase para a mansidão, para a humildade. E todos aqueles que encontram e que fazem isso, né, eles encontram descanso para a vossa alma. É um convite generoso do maior exemplo de humildade que existiu na terra, nosso Senhor Jesus. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe nesta manhã, que se encontra em dois livros do Novo Testamento, Efésios e Colossenses, duas cartas direcionadas à igreja. Vamos fazer a leitura em Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 4, logo após Colossenses, no capítulo 1, dos versos 9 ao 12. Vamos ler juntos nessa manhã? Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, verso 9 diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Essa é a nossa lição de hoje e está inserida nessas duas cartas da nossa Bíblia Sagrada. E nós vamos estar fazendo e falando nessa manhã sobre 3 atributos, né, para que nós possamos realmente viver. Independente, após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, agora o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Amém? Porque, independente do tempo de caminhada cristã que nós temos, é imprescindível a gente lembrar sempre de uma coisa, que além da importância dos dons espirituais, ao qual a igreja está inserida, nós precisamos de exercitar em nós o fruto do Espírito Santo, tá?
que ele deve ser manifesto em cada crente, ou seja, os dons, por mais relevantes que sejam, necessitam estar acompanhados do quê? De um caráter transformador, impregnado das características do Mestre Jesus, dentre as quais enfocaremos então as lições. Nesta lição, a humildade, a mansidão, tá? E também nós vamos estar falando sobre a longanimidade. Por que elas são importantes, essas três virtudes? Primeiro, para a nossa própria individualidade, porque a gente exercitando isso e acontecendo isso em nós vamos ter realmente vamos evidenciar em nossa vida uma genuína comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E também para a coletividade da igreja, o corpo da igreja, porque vai nos fazer entender que nós precisamos estar sempre com uma convivência madura, pacífica, acima de tudo, tá? Porque isso vai nos dar a legítima transparência de que a igreja está realmente unida através de Cristo Jesus. Então, para haver unidade é preciso humildade. Para haver unidade é preciso humildade. Esse é o primeiro tópico da nossa lição. E a gente já lê aqui na introdução dessa parte do tópico, a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Muito bem. O ponto central da nossa lição de hoje, ele diz o seguinte: a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Então, o modo digno do viver cristão, que é a conduta geral, o modo como nós vivemos. O apelo do apóstolo Paulo é para que os crentes andem de modo digno de sua vocação. Esse é o número 1 do nosso primeiro tópico aqui, que fala realmente sobre esse modo de andar, a conduta geral, a nossa conduta diária. Ela deve corresponder à chamada que nós temos e que foi feita pelo nosso Senhor Jesus para a nossa convivência, para nosso relacionamento. O andar de Cristo, o nosso andar com Cristo está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nós cristãos temos que entender isso. Então, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo então passa a falar e apresentar essas três virtudes do caráter cristão. Humildade. O que seria a humildade? Porque para muitos povos pagãos, a humildade, ela, como o comentarista da lição reforça aqui, ela não se tinha como uma virtude, mas sim era considerada uma coisa negativa. Tá? João 13, nos capítulos 13, 14 e 15, fala sobre isso, né? Mas não que no Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade. João 13, 13 e 15. Ali o Senhor, ele coloca para nós na Bíblia Sagrada o seguinte: o verso 13, ele diz assim: vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, aqui nesse momento, o Senhor Jesus, ele traz para nós esse exemplo. Ele foi humilde e ele era Cristo, ele era Deus, mas ele se tornou humilde, ele se fez humilde. Só que essa humildade que o Senhor fala para nós aqui é uma humildade movida de verdade, não por uma falsa aparência, porque eu sou humildezinho e tal, não. Ele traz para nós esse exemplo porque essa ação dele, nele a gente reconhece essa importância, a importância do outro, a importância que nós precisamos dar para o outro. A humildade da qual o Senhor fala aqui, e a verdadeira humildade, que fica claro em Jesus no ensino do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. A humildade, queridos, ela precisa ser colocada
no lugar do egoísmo, no lugar da arrogância. Paulo fala sobre isso no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 20. Ele cita, entre outras coisas, né, sobre isso, que a igreja ela precisa se dispor da inveja, da porfia, ela precisa estar inserida nesse contexto de que, sendo humildes, o Senhor ele nos dá, com certeza, a alegria de viver como um corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo transforme. Gálatas 5,16 nos faz aqui um chamado. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, a virtude da humildade ela é produzida em cada crente a partir da obra do Espírito Santo na nossa vida. Os humildes se portam com simplicidade, cooperando com a igreja do Senhor, com o corpo de Cristo. E Senhor Jesus, ele nos ensinava. Ele ensinava através da palavra, mas também por atitudes. Sempre ele demonstrava atitudes de humildade em relação a tudo que ele fazia. E, inclusive, esse é um dos propósitos da Escola Bíblica Dominical, de nós nos reunirmos para que nós possamos exercitar essa questão de uns precisando dos outros. Então, esse nosso primeiro tópico, ele traz para nós essa grande lição. Não há quem possa desenvolver nenhuma conduta de humildade sem que o Espírito Santo transforme o nosso caráter dia após dia. Possamos aprender nesta manhã esse precioso ensino da palavra do Senhor. Porém, para haver unidade é preciso mansidão. Aqui uma outra característica que o Senhor Jesus traz para nós através dessa preciosa lição, que é mansidão. O que é? Mansidão é um fruto do Espírito, como nós lemos lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, ao qual traz a referência da nossa lição de hoje. Essa qualidade ela é listada como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Ou seja, o termo indica moderação nas ações, bom trato para com os semelhantes e ausência de precipitação. Muito importante essa parte aqui. Não podemos ser precipitados em nossas atitudes, amém? A expressão então retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse. Mateus 11, 29 diz o quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E na Bíblia Sagrada nós temos vários exemplos de homens que foram mansos no seu viver. A Bíblia traz para nós, em Números, no capítulo 12, nós lemos ali a história de um grande líder, Moisés. E em uma determinada parte da sua narrativa histórica, da sua narrativa de vida, nós vemos ali Miriam e Arão questionando a liderança daquele líder. E no verso 3, como diz a nossa lição aqui, Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. E como foi que isso aconteceu? Essa reputação se deu realmente ao fato de que ele não revidava, que ele não guardava rancor. Aí há exemplo a história que nós lemos em capítulo 12 de Números, quando ali os dois fizeram um questionamento, porém Moisés ele não se incomodou muito com aquilo. Podemos ver aqui um grande exemplo da ação de Deus na vida daquele líder, né? Uma referência de mansidão, ele se tornou uma referência de mansidão. E essa reputação se deu em virtude realmente disso, de ele não revidar, de ele não questionar, de ele não tomar vingança. Ele ficava calado, esperando e sabendo que Deus iria agir em seu favor. Mas o exemplo maior de mansidão nós temos na Bíblia Sagrada, Jesus Cristo. A palavra do Senhor ele diz ali em Isaías que ele não abriu a sua boca e ele foi entregue como ovelha muda aos seus
tosqueadores, aos seus perseguidores. O Senhor Jesus, ele nos deu um grande exemplo de mansidão. E quando a gente está chegando nesse segundo tópico aqui, é preciso entender isso, irmãos. Para haver unidade, é preciso que haja mansidão de uns para com os outros. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza, né? Podemos entender, isso não significa ser fraco ou inferior a nada e nem a alguém. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Olha aí como é que existe uma contrariedade, mas essa contrariedade para bem de cada ser que se aproxima de Deus. Quando eu penso que ser manso é alguma fraqueza, pelo contrário, eu estou crescendo na presença do Senhor. Assim, a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. E a presença do Espírito Santo propicia, suaviza esse nosso domínio próprio, né? Por quê? Porque pela mansidão se pressupõe o quê? Conciliação. O comportamento conciliador e a demonstração é a demonstração prática da conduta de quem possui de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada. Diante de circunstâncias adversas, ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. 2 Coríntios 2:10 fala sobre isso, né? Paulo ali explicando tudo sobre essa parte da leitura que nós estamos fazendo, que é a mansidão. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Paulo, na sua leitura, ele cita, entre outras coisas, que ali naquela igreja, entre outras coisas, havia inveja, ira, porfia, detrações, mexericos, orgulho, ou seja, sentimentos que não são favoráveis para o bem do corpo de Cristo, né? Só que quando a gente vai mais adiante um pouquinho, a gente lê, passa lá para 1 Coríntios, a gente volta um pouquinho na leitura, 1 Coríntios 12:25, o que diz lá? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Olha só, essa mansidão pressupõe conciliação. Nós precisamos entender, se cada crente desenvolvesse a prática da mansidão, desapareceriam os conflitos, as porfias, as dissensões. Pois Paulo fala sobre isso também na leitura. Então, qual a principal síntese do tópico 2 hoje para nós? A mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos dentro da igreja. Estamos caminhando para o céu e nós precisamos obter um espírito manso. Nós precisamos ser mais humildes, reconhecer que nós precisamos uns dos outros. Amém? E o tópico 3 da nossa leitura, da nossa lição de hoje, nós vamos ver aqui que vem falando sobre o quê? Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Opa, agora uma coisa assim muito importante para nós, né? Que é o espírito de longanimidade. O que é a longanimidade? Longanimidade, ela vem, uma palavra produzida do latim longanimitas e do grego longânime, que quer dizer tolerância, paciência, constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito, que também Gálatas se refere. A palavra do Senhor, ela traz para nós aqui, nesse momento, o último tópico da nossa lição, que vem falando sobre longanimidade. Longanimidade, a gente pode entender o que é tolerar, tolerância, aceitação,
E olha o que diz aqui. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. 1 Coríntios 6, 1, 6 tem uma leitura ali muito importante e a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Suportando-vos uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos da igreja que devemos suportar uns aos outros. Ao contrário do que muitos pensam, suportar não é aturar, é dar suporte, tá? Nós precisamos dar suporte uns aos outros. Uns são mais fervorosos e, inclusive, nós temos aqui um parêntese que nós podemos até abrir, que na igreja e no corpo de Cristo existem as pessoas que são mais, como são 4 características, são as sanguíneas, fleumáticas, coléricas ou melancólicas. Cada uma dessas características, dessas atitudes, produz um modo de agir. Não quer dizer que todos vão ter essa mesma característica, mas nós precisamos entender uma coisa. Todas essas características, diferentes uma das outras, o meu comportamento não é igual da minha irmã, o seu comportamento não é igual do seu irmão, porém nós temos que ter uma coisa em comum disso tudo. Sabe o que é? É que nós todos devemos buscar incessantemente uma virtude em nós, que é a produção do fruto do Espírito, para que nós possamos andar sempre em unidade. E a partir daí nós vamos reconhecer e vamos crescer como cristãos na terra. E a partir de então, produzir frutos a partir da nossa atitude. Então, suportar é dar suporte, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada, então, nós vamos nos deparar com muitas situações, as quais vai produzir em nós atitudes. Mas essas 3, elas precisam estar em evidência: humildade, mansidão e também a longanimidade. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. E aí acontece o quê? Nós precisamos exercitar em nós a prática do perdão. O perdão como premissa do amor. Nós já falamos na lição passada que o amor é um atributo divino e o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, ou seja, ardentemente uns aos outros com um coração puro, como afirma 1 Pedro, capítulo 1, 22, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Autocontrole. Essa é a palavra certa que nós podemos, então, definir para que nós possamos ter e entender o que é a longanimidade. A longanimidade, ela não vem com o aspecto de aceitar tudo, tolerar tudo, até porque existe uma diferença. Tolerar é o mínimo que nós podemos fazer para nós vivermos em sociedade, né? Aceitar, eu preciso oferecer ao outro o mesmo respeito que eu quero para mim. Porém, nós precisamos entender uma coisa: aceitar a palavra de Deus como indicação certa para a nossa vida. Não é aceitar tudo, pelo menos e principalmente não aceitar o que é o errado. Nós precisamos aceitar que a palavra de Deus é o nosso guia para que nós possamos viver bem na face da terra. E com a característica da longanimidade, nós vamos entender isso. Ela é uma qualidade produzida pelo Espírito Santo e é essa qualidade que vai nos capacitar
a suportar, ou seja, as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Jesus nos ensina o quê? Perdoai-vos para que sedes perdoados, né? Então, o que nós aprendemos com esses três atributos, eles são imprescindíveis para que haja a unidade da igreja como um todo. Amém? Olha o que diz a nossa conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. Humildade, que fortalece a unidade, a mansidão que gere os conflitos, a longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Louvado seja Deus. Olha só, então, na conclusão, a gente já tem todo o nosso aprendizado. Nós estudamos e nós podemos ler. Quando você pega a sua revista no domingo, durante a semana para fazer a leitura diária, você está aprendendo a lição. E hoje nós vamos agradecer a Deus por essa lição maravilhosa que nós aprendemos. Então, que a humildade ela vai fortalecer-nos como igreja, que a mansidão ela vai gerar os conflitos, nós vamos tentar produzir a paz a partir da mansidão. E a longanimidade, nós vamos suportar os erros uns dos outros, dar suporte, tá? Para que o Senhor, o nome dele venha a ser glorificado. Esse é o apelo do apóstolo Paulo. Nós vamos orar agradecendo e encerrando mais uma escola bíblica dominical em nome de Jesus. Soberano Deus, te agradecemos, Senhor, por este momento. Abençoa-nos mais uma vez, mais um domingo. Nós te agradecemos, Pai. Seu nome seja glorificado para sempre. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, muito obrigada a todos. E para a semana estaremos, se Deus quiser, em mais uma escola bíblica dominical do Ministério Maná Pentecostal. Bom dia a todos.